Olá, turma linda, seres de luz, seres amados. A gente vai seguindo aqui com essa videoaula, falando sobre radiestesia radiônica. Então, a gente vai falar muito sobre o pêndulo nessa aula, né? Eu mesma já trabalhava com radiestesia, né? Com alguns gráficos da radiestesia, com a mesa quântica, enfim, até nos meus trabalhos com cabala, às vezes eu fazia umas cabalinhas de papel com testemunho e usava o pêndulo, e eu mesma usava o pêndulo de uma forma errada, né? Eu pegava o pêndulo, eu pegava assim, e o correto é assim. Então, recentemente, né, quando eu fui, estava com o Vani e ele percebeu, ele me corrigiu e aí ele me passou algumas orientações e aí eu estou passando nessa aula para vocês. Não é um curso de radiestesia, não dá para dizer que essa aula é um curso de radiestesia, mas eu estou me propondo aqui eu montei essa aula da melhor forma possível para que vocês tenham aí umas informações bem corretas, né? E vai dar, sim, para vocês fazerem uma harmonização de chakras em vocês, harmonizar a casa de vocês, enfim. Eu espero que com essa aula vocês consigam aí programar o pêndulo de vocês. A gente vai exorcizar, vamos consagrar, porque na magia cabalística tudo a gente exorciza e consagra, né? Então, vamos cuidar do pêndulo de vocês, vamos programar esse pêndulo direito e vamos trabalhar a eficiência do seu pêndulo. Isso é uma coisa que mesmo nos cursos de radiestesia não se fala muito, né? Eu estava vendo algumas videoaulas na internet e tudo mais, o pessoal não fala muito sobre isso. Eu tenho um curso de radiestesia EAD que também não fala, enfim, não é muito falado, e eu tentei fazer aqui um conteúdo bacana, né? Foi o Vani que me auxiliou, na verdade, né? Para tentar passar o melhor para vocês trabalharem aí com o pêndulo de vocês na tábua terapêutica da magia cabalística da forma mais correta possível. Por exemplo, a cordinha não pode ficar penduradinha enquanto você está trabalhando. Isso pode atrapalhar. Então, tem que pôr a cordinha dentro da palma da mão, tem que ficar bem presa, e a forma correta de pegar o pêndulo é segurando com o dedão e o indicador, penduradinho. O pêndulo tem que estar bem penduradinho, tá? Então, a gente vai conversar sobre esses detalhes, né? E sobre a técnica, sobre como programar, sobre tudo isso. Vamos lá, gente? Vamos puxar a aula aqui e vamos entender melhor sobre como trabalhar com pêndulo, sobre radiestesia, sobre radiônica. Então, tudo que somos e tudo que nos cerca é composto de energia, de radiação. Todos os seres vivos emitem alguma energia, não só os seres vivos, tudo que é manifesto, tudo que está concreto na matéria, né? Então, uma pedra, uma planta, um animal, tudo tem uma vibração, tudo é composto por partículas, né? Por átomos, e os átomos por prótons, elétrons, nêutrons e as subpartículas que se seguem, né? Na sua composição, e tudo isso tem movimento, tem vibração, então emite uma certa energia, né? E essa energia se manifesta em forma de ondas eletromagnéticas que podem ser sentidas e manipuladas por meio de algumas técnicas. A habilidade de sentir essas ondas de radiação é chamada radiestesia, uma sensibilidade que todos os seres vivos possuem. Mesmo assim, apenas com técnicas e instrumentos específicos conseguimos apurar e aperfeiçoar essa sensibilidade a ponto de ler informações importantes sobre a vida e o estado das coisas. Então, a palavra radiestesia provém uma parte da palavra do latim radius e a outra do grego aestesis, né?
Então, rádios vem de radiação, de vibração, né? E a parte do grego, a êxtesis de sensibilidade. Então, a radiestesia, ela vai medir a sensibilidade, ela vai captar a sensibilidade, a energia, a vibração, e aí, através do pêndulo, a gente vai poder determinar, mensurar como é que está essa energia, né? Os pêndulos podem ser de vários materiais, isso não diz sobre a qualidade do teu trabalho com o pêndulo. A eficiência do pêndulo vai ter muito mais a ver com a programação, com as baterias de testes, com todo o trabalho que nós vamos ver a seguir ainda nessa aula, né? Do que sobre o material que lhe compõe. Então, não importa se o seu pêndulo é de madeira, se é de cortiça, se é de resina, se é de pedra, metal, enfim, a gente pode ter aí vários tipos de materiais para compor o pêndulo. Isso não diz sobre a eficiência do pêndulo, tá, gente? Ele pode ser de qualquer tipo. A eficiência vai estar mais ligada à tua programação, ao como você vai programar teu pêndulo. A definição de pêndulo é uma massa suspensa por um fio. Oscila apontando as respostas e as questões formuladas pelo praticante, né? Então, tendo o fio e uma massa pontiaguda pendurada, a gente tem um pêndulo. Para a limpeza do pêndulo, a gente pode usar sal grosso, deixar ele imerso no sal grosso, depois passar bem na água corrente, secar e guardar. Se for de pedra, por exemplo, esse meu aqui, você pode também deixar no sol, na lua, enfim, né? Eu gosto de deixar as minhas pedras no sol de vez em quando. E outra técnica para limpar, se for de pedra também, é deixar perto de uma selenita. A selenita é essa pedra branquinha que está aí na figura. E a selenita tem um detalhe que ela não pode ser molhada, ela desfaz, tá? Ela é de silício e ela desfaz, ela derrete se você lavar ela. Então, a selenita, ela não precisa ser lavada, ela não precisa ser limpa, porque ela é uma pedra que tem, um potencial de limpar as outras pedras. Então, para limpar o teu pêndulo de pedra, você pode deixar próximo a uma selenita, que ela vai fazer essa limpeza energética do teu pêndulo. Sempre que vamos usar um objeto nos trabalhos de magia, e esse curso está vinculado à magia cabalística, então a gente sempre, você quanto mago, vai usar objetos que são para nós magísticos, né? Então, o ideal é a gente exorcizar o pêndulo assim que recebe ele novo, antes de consagrar, tá? Então, você coloca o pêndulo no meio das suas duas mãos, e aí você vai dizer, primeiro a parte do exorcismo, que também é uma forma de limpeza energética, para depois consagrar. Então, fica assim: eu te exorcizo, criatura pêndulo, em nome de Ramiel, Hel, Miel, Ciel, Joviel, Nas, Nia, Magde, tetragramaton, 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 para que te tornes puro diante de meu Criador e possa me servir de instrumento para os meus trabalhos de magia. E aí depois consagra, você limpou, agora vamos consagrar. Consagra esse pêndulo a Deus, aos seus divinos tronos, à sua lei maior, à sua justiça divina, para que possa me servir de instrumento de luz, cura, transformação energética e também de orientação para os meus trabalhos de magia. Que se faça, que se cumpra, que se manifeste, que se manifeste, que se manifeste, manifestado está. Então, o seu pêndulo está consagrado. Você que recebeu o pêndulo aí na sua casa, que está novinho, né, que está começando o trabalho, você pode assistir essa aula e usar essa consagração. Primeiro faz o exorcismo,
depois consagra o pêndulo para poder utilizar. Detalhes que a gente vai prestar atenção para trabalhar bem, de uma forma eficiente e correta com o nosso pêndulo. A cordinha, já falei, né? A cordinha não pode ficar assim penduradinha junto com o pêndulo, não pode ficar uma partinha de fora. Se você pegar assim, ó, e deixar, não sei se dá para ver que tem um pedaço de cordinha pendurada, tá errado, tá? Então, tem que pôr a cordinha todinha dentro da mão, segurar com o indicador e o dedão e deixar ele totalmente penduradinho, sem nenhum pedaço de cordinha sobrando, tá? Toda vez que você usar o pêndulo para ativar um símbolo ou fizer uma pergunta, terminando, você descarrega o pêndulo. Então, você bate ele. Eu tenho aqui comigo o gráfico de radiestesia. Então, eu deixo ele do lado da tábua terapêutica da magia cabalística. Isso não foi no conteúdo enviado para vocês, tá? É opcional você ter o desimpregnador, mas o ideal é ter, tá? Então, você deixa do lado da tábua, ativou um símbolo, você vem e bate no desimpregnador. Veio de novo, fez uma pergunta, fez um trabalho, acabou, vem, descarrega batendo no desimpregnador, tá? Então, encostar a pontinha do pêndulo no desimpregnador é descarregar a energia que foi usada no trabalho no desimpregnador. Ah, Beth, eu não tenho desimpregnador e agora eu não vou poder usar porque eu não tenho. Você pode descarregar o pêndulo encostando ele na parede ou no chão. É que vai ser mais cansativo você trabalhar com a tábua e toda hora ir no chão descarregar seu pêndulo para continuar trabalhando. Então, o ideal é você depois adquirir. O gráfico de radiestesia, ele não é caro, tá, gente? Ele deve custar aí em torno de R$10, e é algo que dá para comprar ou na Olus, lá na Olus tem, ou pedir até pela internet. Hoje a gente compra várias coisas fáceis aí na internet, né? Então, o gráfico desimpregnador é uma coisa bacana para você ter no teu trabalho, tá? A forma correta de segurar, a gente já falou, né? É o dedão e o indicador penduradinho, ele bem penduradinho. A posição do braço durante o trabalho. Como a gente, o nosso primeiro pêndulo radiestésico dentro de nós, que mensura, que recebe as vibrações, é a nossa pineal, né? E ela é que capta, ela é que se conecta com o pêndulo para fazer essa interpretação das ondas eletromagnéticas pelo nosso pêndulo. Então, essa energia tem que passar pelo nosso braço para chegar no pêndulo pela nossa mão. Então, não é ideal você encostar o cotovelo enquanto está fazendo o seu trabalho, porque você pode estar bloqueando a passagem da energia para chegar no pêndulo. Então, o ideal do trabalho, coloca a cordinha dentro da mão, segura com o dedão e o indicador penduradinho e o cotovelo fica aqui. Então, ele não bate aqui, fica aqui. E aí você trabalha aqui. O braço não encosta na mesa do trabalho, tá? E aí, da mesma forma, a gente sabe que se usar relógio, por exemplo, aqui no pulso, que isso também pode bloquear ou interferir na passagem desses impulsos eletromagnéticos. Então, a gente também não deve usar esses adornos, brincos pesados, né, brincos grandes, muito adorno, relógio, pulseira, para fazer o trabalho de radiestesia. Quanto mais limpo você tiver, simples, sem nada, é melhor, tá bom? Como que vamos programar o pêndulo? Então, primeiro você vai procurar
Primeiro vê toda essa aula, se planeja, né? Para depois você fazer a programação do seu pêndulo, porque você vai ter que procurar um local onde ninguém vai te incomodar, onde você vai estar tranquilo, talvez aproveitar e fazer um processo de meditação antes de fazer a programação do pêndulo. Então, procurar fazer alguma respiração profunda, limpar a mente. Se você já tem alguma meditação que você gosta, faça antes, né? Pegue a ponta do fio ou corrente do pêndulo com o dedo polegar e indicador e ajuste o braço de forma para movimentar livremente. Então, concentre-se nos movimentos. Mas antes disso, tá? A gente vai fazer uma programação da altura da altura em que o teu dedo segura o pêndulo, a cordinha do pêndulo. Então, pode ser muito pertinho, pode ser no meio do caminho, pode ser muito alto, né? Então, o que determina a altura certa de onde você vai segurar o teu pêndulo, onde você vai padronizar a altura que você segura o pêndulo? Aqui, gente, a gente vai precisar de uma bússola, né? Então, eu tenho aqui uma bússola simples, uma pirâmide, tá? E aí você vai, então, vou mostrar aqui. Então, tenho a pirâmide, tenho a bússola. A bússola vai me direcionar onde é o norte magnético. Então, eu vou ficar norteada. Eu vou ficar na direção do tracinho vermelho da bússola que mostra onde é o norte, tá? Então, vou colocar norteado a pirâmide e a bússola. E aí, eu vou... Aí eu vou medir embaixo do meu umbigo, 4 dedos, colocar a mão. Então, aqui é o centro de força rara. Vou pegar bem pertinho do pêndulo, para ir soltando a cordinha aos poucos. Então, calculei aqui aonde eu vou medir em mim. Tô com a bússola aqui norteada e a pirâmide, então eu estou numa direção norteada. E aí, então, eu vou soltando devagar. Eu solto e deixo quietinho. Se não rodou, eu solto mais um pouquinho. Tá começando a rodar. Rodou com mais força. Então, essa é a altura que vai ficar padronizado onde eu vou pegar meu pêndulo. Deu para entender, gente? Então, de novo, você vai precisar da bússola, da pirâmide. A bússola vai te mostrar onde que está o norte. Então, você vai se colocar norteado. Aí, você vai colocar a mão embaixo do umbigo para achar aonde você vai posicionar o pêndulo na frente do teu corpo. E aí, o movimento que você vai fazer é pegar pertinho do pêndulo a corrente e ir soltando devagarinho. E soltando devagarinho. E soltando devagarinho. A hora que ele gira mais forte, você percebe que é o ponto correto. Então, esse é o ponto zero, é o ponto onde você sempre vai pegar teu pêndulo para trabalhar com ele. Agora, a gente vai fazer alguns movimentos, onde nós vamos programar o nosso pêndulo para ele trabalhar, tá? Então, a gente vai fazer 21 vezes, cada movimento que está aqui na figura, mostrando para o pêndulo qual é o caminho. Então, vou mostrar como é que faz também. Eu tenho aqui o sulfite, ele tem as 3 direções igual, tá na figura do lado esquerdo, não sei se dá para ver, mas ele tem as 3 direções igualzinho, tá na figura
do lado esquerdo. Então, peguei aqui, acertei meu ponto zero. Então, eu vou fazer de propósito com a minha mão. Aqui eu tô colocando o movimento intencional. Eu tô forçando o movimento do pêndulo seguindo essas linhas. Eu vou fazer esse movimento 21 vezes. Então, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você vai contar 21 vezes. Põe na outra direção. Vai fazer de novo. Você forçando o movimento. Você está programando o seu pêndulo, você está ensinando para ele os movimentos. Então, você vai fazer 21 vezes esse movimento lateral. Vem para o outro lado. 21 vezes para o outro lado. Então, isso é programar o pêndulo, tá? Mesma coisa com o sim e o não, né? Então, sim, eu vou falando sim e fazendo ele girar. Eu tô forçando, porque eu tô programando para ele que o sim gira no sentido horário. Sim. Vai fazendo 21 vezes. Sim, 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 sim. Vai fazendo 21 vezes. O não é o anti-horário. Não, 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 não. E aí também a gente pode fazer o sim e o não num sentido reto, sem rodar, né? Então, o sim é na vertical, sim, sim, sim. E o não na horizontal, não, não. Vai fazendo 21 vezes, você fica ali dizendo para ele. Até que ele chegue o ponto em que você põe ele paradinho e ele segue o movimento do desenho que você tem. No caso aqui, é o primeiro que eu usei ali, que está do lado esquerdo, tá? Então, você vai programar, você vai forçar o pêndulo a fazer os movimentos que você está mandando. E aí, a gente vai fazer um outro teste. Aqui também, o sim, horário, e o não anti-horário. Você vai repetindo, né? Como a gente fez, verbalizando, né? Não, e fazendo sentido anti-horário. Vai programando o teu pêndulo. E aí a gente vai fazer os testes, baterias de teste com ele para avaliar como é que o teu pêndulo tá. A gente precisa alcançar, seria bom alcançar 70% de aproveitamento do teu pêndulo, tá? 40% é probabilidade, 50% é sensibilidade, 70% é o ideal para a gente trabalhar, e 80% você tem um grau de confiabilidade, você pode confiar no teu pêndulo. Se ele der 50%, a gente já pode começar a utilizar, tá, gente? Mas o ideal é que você trabalhe bastante com ele, porque essa programação vai trazer o grau de confiabilidade. Então, vamos supor, eu fiz toda a bateria de testes e deu 70%, tá no ideal. Mas eu sugeriria para você fazer mais outra bateria, reprogramar novamente 21 vezes, firmar e dizendo para o seu pêndulo como é que ele tem que trabalhar e programando ele e fazer de novo a bateria de testes para chegar nos 80%. Porque quanto mais você fizer, mais ele vai firmar as orientações que você está programando ele, tá? Então, como é que são esses testes? De onde que eu tiro os 40%, os 50%, os 70%? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 10 papeizinhos que estão escritos sim ou não, tá? Eu ponho eles soltinhos assim,
escrevi sim e não. Tem 5 sims e 5 nãos, né? E aí, eu vou colocar o pêndulo bem paradinho em cima de um papel. Ele tá ao contrário, tá, gente? Eu não tô conseguindo ler se é sim, se é não. Eu vou pôr paradinho sobre o papel e vamos ver o que que ele me mostra que é. Ele tá indo anti-horário, então é um não. Aí você olha, é um não, tá, gente? Tá? Não sei se dá para ler, mas é um não. Põe paradinho. Também é um não. É um sim, errou. Vamos botar aqui que errou. Tá dizendo que é um sim. É um não, errou também. Ele errou durante o horário. Eu confirmei se era um não, é um sim. Errou também, tá mal. Isso é um sim? Não. Tá mostrando que é um não. É um sim, errou também. Nossa, eu tinha testado esse pêndulo antes, tá pior do que tava. Sim, acertou. Não, errou. Acertou. Vocês estão percebendo que eu descarrego o pêndulo a cada... Não, acertou, ele foi anti-horário. Não, acertou. Então, agora, de 10 papeizinhos, eu vou contar. Ele acertou 1, 2, 3, 4, 5. E ele errou 5. Então, eu estou com 50%. Então, aqui eu só tenho sensibilidade. Já dá para trabalhar com o pêndulo assim? Já. Mas o ideal é a gente chegar aos 80%, a confiabilidade, tá? Então, como é que eu continuo fazendo essa bateria de testes? Eu fiz tudo isso que a gente fez aqui com 10 papéis, foi uma bateria. A gente vai fazer 10 baterias. Então, eu vou anotar lá, primeira bateria deu 50%, a segunda bateria deu 80%, a terceira bateria deu 40%, a quinta bateria deu 70%. E aí, no final, você vai avaliar, né? Vai somar e dividir por 10 e vai ver o quanto que deu realmente aí uma porcentagem final da tua bateria de testes, tá? Para avaliar o teu pêndulo, tá?
E aí, o ideal é que você tenha pelo menos 70%, tá? 80%, confie plenamente no seu pêndulo, ele tá bacana, tá? Como é que a gente pode fazer, por exemplo, um reequilíbrio de chakras com o nosso pêndulo, né? Considerando que você já fez a bateria toda, já reprogramou, teu pêndulo está bem programadinho, ele está bacana, está com 80%, muita confiabilidade. Então, você pode medir. Então, você vai medir em cima da cabeça, como é que está o chakra coronário. Ele rodou normal no horário? Tá bem, né? Descarrega o pêndulo. Vem no frente do frontal. Para ele quietinho. Vamos ver. Tá girando normalmente. Quer dizer que esse chakra também tá bem. O meu chakra frontal tá harmonizado? Sim. Meu chakra laríngeo tá harmonizado? Sim. Meu chakra cardíaco tá harmonizado? Sim. Então, você coloca mais ou menos à frente. O último chakra, o básico, você pode colocar ou atrás ou bem embaixo, né? Mas aí você coloca mais ou menos um palmo de distância, um pouquinho à frente, tá? E aí você mede. Ah, tá desequilibrado o cardíaco. Como é que eu posso harmonizar com o pêndulo? Você pede. Você fala, pêndulo, você pode harmonizar o meu chakra cardíaco? Sim. Por favor, harmonize meu chakra cardíaco. Ele vai, enquanto ele está rodando, ele está harmonizando. Deixa ele trabalhar até ele parar, né? E aí depois você pergunta novamente: meu chakra cardíaco está harmonizado? Está funcionando bem? Sim. Vamos supor que você está com dor de cabeça. Você pode pedir para o pêndulo harmonizar o seu frontal, e isso provavelmente pode auxiliar a tirar, por exemplo, a sua dor de cabeça. O pêndulo pode ser usado para harmonizar energias, então, tanto suas, do seu corpo físico, quanto da sua casa. Então, quanto maior for o poder de concentração e a pergunta for precisa, mais a resposta do pêndulo também é precisa, tá? Então, a forma de formular a questão para o pêndulo vai fazer diferença na funcionabilidade, né, na eficiência do pêndulo. A gente tem que fazer perguntas simples e diretas, né? Eu ensino isso no baralho cigano também, porque se a gente deixa o cliente perguntar, eu estou querendo um trabalho novo, eu não sei se vai dar certo, eu quero saber se eu peço demissão ou não do meu trabalho. Eu estou deixando a pessoa fazer duas perguntas, peço demissão ou não? Então, eu tenho que auxiliar na pergunta, né? Aqui é a mesma coisa. Se eu perguntar sim ou não, eu estou fazendo duas perguntas, a pergunta não está clara. Então, uma das coisas que pode acontecer, você trabalhando com o pêndulo, é você ter que reformular a pergunta, porque a pergunta não está muito clara, não está muito direta, tá? Não está precisa. Então, reformule. Ó, uma forma bem precisa de perguntar. Há energia negativa neste ambiente? Então, no ambiente da sala onde eu estou, neste ambiente onde eu estou, existe alguma energia negativa? Olha, está dizendo que sim. Pêndulo, você pode limpar essa energia? Sim. Então, aí você pede ao pêndulo. Pêndulo, limpe, por favor,
essa energia negativa. E aí você vai, inclusive, poder sentir o trabalho sendo feito, né? Agora está harmonizado a energia neste ambiente? Sim. Então, o próprio pêndulo, além dele mostrar como está, né? Além dele te ajudar a fazer a análise, né? O diagnóstico, ele também pode te auxiliar com a correção, tá? Em caso positivo, ele busca o local da origem dessa vibração. É que aqui falou neste ambiente, mas eu falei nesta sala precisamente. Mas, por exemplo, você poderia ir cômodo a cômodo na sua casa e olhar cômodo por, averiguar, fazer a medição de cômodo por cômodo, tá? Então, aí você poderia, uma outra forma, ir repetindo o questionamento metro a metro, para você ir descobrindo como é que estão as energias, tá? Encontrada a fonte, ela pode ser contrabalanceada com o uso de gráficos geométricos, pois a radiestesia acredita que as formas influenciam no reequilíbrio dos locais. Tem questões que vão persistir porque precisam de uma certa energia, de uma certa placa em específico, por exemplo, no caso onde tem veios de água, né? Então, não adianta você tentar com o pêndulo só, porque não vai limpar, né? Em banheiros, muitas vezes a gente tem situações que precisam de placas radiestésicas que fiquem ali limpando a energia do banheiro, tá? Então, aí, o pêndulo não tirou, precisa de uma placa. Da mesma maneira, podem ser identificados objetos que não são benéficos, pois móveis e paredes absorvem energia. Ela pode ser neutralizada com pintura nova ou das paredes, ou, no caso dos objetos, limpando com água, sal grosso e vinagre. A madeira é um elemento que tem uma memória energética muito forte. É muito difícil desimpregnar uma energia de uma madeira. Então, imagina um baú centenário que passou de geração em geração. Quanta energia que aquele baú não carrega. Não vai adiantar limpar com sal grosso, defumar. Eu já tive um guarda-roupa que eu comprei da minha irmã, e ela já tinha usado na casa dela e vinha com uma energia que não adiantou limpar, defumar, passar pêndulo, não adiantou nada, gente. Madeira, por exemplo, a memória energética é muito forte. Então, às vezes não tem jeito, tem objeto que você vai precisar tirar para se livrar de uma energia nociva. Um objeto é capaz de desequilibrar a energia de um ambiente? Sim. Eu ganhei uma vez um presente, eu ganho muitos presentes, né? Eu ganhei uma vez um presente para os meus ciganos que eu coloquei no altar e que estava desequilibrando todo o meu altar cigano. Até eu entender que era aquele objeto que eu precisava tirar dali aí eu dei, né? Eu despachei, eu não fiquei com o objeto, não fiquei tentando limpá-lo. Mas vamos supor que é uma bijuteria de pedra que você gosta muito, né? Por exemplo, também já ganhei, né? Um brinco de pedra que eu gostava muito, pedra do sol, né? Linda, tal. E aí eu coloquei no desimpregnador, aí eu fiz um trabalho de limpeza energética porque eu queria ficar com a bijuteria, era bonita, era de ouro, né? Enfim. E aí eu limpei, cuidei e fiquei com o objeto. Mas tem objeto que não vale a pena, né? Que a gente desfaz porque ele pode sim desequilibrar todo um ambiente, te desequilibrar também, tá? Então tudo emite energia e a gente vai conseguir medir, mensurar a energia, captar a energia, ter uma afinidade energética através do pêndulo, né?
Inclusive, a gente consegue, se a afinidade energética que você tem com o seu pêndulo for bem grande, você consegue até sentir, no caso do atendimento da tábua terapêutica, sentir sensações e sintomas do teu atendido. Eu sou uma que eu sinto as dores do atendido, aonde está, qual é o desconforto que ele está sentindo, e aí eu consigo perceber se está limpando em mim, que está limpando no cliente. Radiônica, habilidade de ler e manipular as ondas eletromagnéticas, é chamada de radiônica. Nesse processo, os radionicistas se utilizam de alguns instrumentos e objetos que funcionam como amplificadores, sinalizadores dos movimentos radiestésicos. O pêndulo e as varinhas são exemplos importantes. Então, no nosso caso, a gente vai usar o pêndulo. As placas e gráficos radiônicos, né? O que são eles, né? Eu coloquei ali a nossa tábua, né? O pentagrama esotérico, a placa de radiestesia, o prosperador, coloquei alguns exemplos, poderia ser até uma cabala, né, que também é feita com geometria sagrada, tá? Então, as placas, por sua vez, são instrumentos usados para emanar energias. Toda geometria sagrada emana uma energia, né? É isso que nós usamos para riscar, por exemplo, uma cabala, né? Que emitem ondas de natureza específica por sua forma geométrica peculiar. Então, a gente entendendo, por exemplo, na tábua terapêutica da magia cabalística, nós temos 8 círculos, são geometrias, né? É uma geometria o círculo, né? Nós temos o octógono, tem 8 lados. Então, qual a influência do número 8, por exemplo? Se fosse um decágono, a influência seria diferente, porque daí seria do número 10. Então, cada geometria vai trazer uma energia em específico, peculiar, né? A gente tem ali na cabala riscada, dependendo do trono que você usa, você está chamando uma energia em específico, né? O trono do amor é representado pelo símbolo do coração, então o coração traz essa energia de amor, tá? Esses desenhos são ferramentas poderosas de cura e devem ser usados com responsabilidade. O que é um testemunho? Serve como DNA energético da pessoa em questão, que nada mais é do que um círculo perfeito de papel. Então, é um círculo de papel em branco, né? Um pedaço de sulfite que você corta em círculo, escrito a lápis. A gente, na magia, sempre só usa lápis, a gente não usa caneta para nada. Porque o lápis, o grafite, ele tem a representação do carbono na sua constituição, que é um elemento que gera vida, né? Cadeia de carbono, né? As proteínas são formadas por cadeias de carbono. Então, a gente usa lápis para escrever o testemunho, né? Que é o nosso círculo de papel. E aí a gente põe aqui em volta, escrevendo redondinho, né? O nome completo da pessoa, a data de nascimento, o endereço completo, o santo anjo guardião. A gente põe as informações no círculo, tá? Também podem ser utilizados uma foto 3x4, pedaço de unha, um fio de cabelo. Então, vamos supor, eu poderia escrever o nome completo, data de nascimento e tudo mais aqui, e ainda colocar um fio de cabelo em cima, porque está testemunhando a energia da pessoa que a gente quer trazer para o trabalho. Gratidão. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é uma aula muito importante, porque é a eficiência do teu pêndulo que vai trazer a eficiência do nosso trabalho com a tábua terapêutica da magia cabalística, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Qualquer dúvida pode me chamar no privado, no WhatsApp, no particular, e a gente conversa, né? Ah, Beth, no meu pêndulo não está saindo dos 40%, o que eu faço? Vamos reprogramar de novo, né? Fica lá. Sim, e força para a direita, força horário. Sim, sim, sim. Não, anti-horário, não. Faz os movimentos, risca no sulfite, as direções, faz
o pêndulo ficar trabalhando em cima das direções, força ele, faz ele fazer esses movimentos bastante vezes, que isso vai programando, vai ensinando para o pêndulo quais são as direções e quais são que sim é o horário, que não é o anti-horário, que horizontal é sim, que vertical é sim, e horizontal é não, enfim, você vai ensinando para o seu pêndulo e vai fazendo os testes. Então, 10 baterias, vamos fazer 10 vezes o que eu fiz aqui, e vai anotando, deu 50%. A segunda bateria deu 30%. A terceira bateria deu 80%. A quarta bateria deu 70%. Então, no final, você vai somar as porcentagens e vai dividir por 10, porque foram 10 baterias, né? E aí você vai ter uma média, que a gente está fazendo é tirando uma média, para entender qual está sendo a média da eficiência do teu pêndulo. Lembrando que 50% já pode trabalhar? Já pode. Tem uma sensibilidade, é isso que a gente diz que o pêndulo tem. Mas o ideal é 70%, 80% maravilhoso, porque é confiável. Você pode confiar plenamente na resposta do teu pêndulo. Então, faz essa programação com seriedade, tá? E presta atenção nesses detalhes de postura, né? O cotovelo ao lado do corpo, sem tocar na mesa, o pêndulo bem penduradinho, a cordinha dentro da mão. Presta atenção nesses detalhes para o teu trabalho ser bem eficiente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E é isso, gente. Gratidão. Shalom Aleichem. Nossa aula aí com o nosso querido pêndulo. Agora você pode usar o pêndulo para sair medindo sua casa, a energia dos seus animais, das suas plantas. E faça a experiência de corrigir também, para ver o que acontece, o que não corrige. Aí você vai entender o porquê que não está corrigindo, o que precisa mais ali, vai te levar a buscar novas soluções, tá bom? Gratidão, gente. Shalom. Shalom, Aleichem.